Então, é uma aula mais introdutória, o que a gente vai falar aqui agora. E aí a gente parte daquela nossa aula anterior, que era o processo de lagoa aerada de mistura completa. Até então, a gente não se preocupava com o lodo sedimentado, a não ser remover ele dali, né? Foi o exercício que a gente resolveu na aula. A ideia do lodos ativados é pegar esse lodo e retornar ele para o tanque de aeração. Tá? E isso vai trazer uma série de ganhos operacionais. Claro, vai aumentar o consumo energético, vai aumentar os nossos cálculos aqui de dimensionamento, mas para a tecnologia é um ganho importante. E para discutir esse assunto, vocês podem usar como referência o livro do professor Von Sperling também, que é da série, o livro de Los Ativados, tem um livro específico sobre ele, tanto na versão em português quanto na versão em inglês. Tá? Ambos, o inglês aqui já compartilhei com vocês, inclusive. Então, a ideia do Los Ativados é pegar lá a nossa lagoa aerada de mistura completa, certo? Este lodo que sedimentou aqui, a gente acabou de calcular ele, quanto tempo demoraria para chegar naquele 1,5 m, e daí a gente fazer a remoção. Só que esse lodo, quando sedimenta ali, eles ainda apresentam ali, as bactérias, né, ainda estão ativas, elas ainda estão vivas, teria potencialidade de continuar fazendo remoção de DBO. Aí a pergunta que se faz é, e se a gente recircular ela, né, pegar ela e mandar aqui para dentro do tanque de aeração de novo, e fazer isso continuamente? A gente teria alguns ganhos. A gente conseguiria aumentar bastante a concentração de bactérias aqui no tanque de aeração, tá? De 20 a 30 vezes. Aquele 153 que a gente calculou no exercício de lagoas aeradas de mistura completa, miligrama por litro, vai passar para valores aí para mais de 1.000, 2.000, 3.000 miligramas por litro. Vai ficar bem mais concentrado. E isso vai trazer, obviamente, mais eficiência e menor volume. E aí dá-se a ideia do lodos ativados. Tá? Por que lodos ativados? O ativo é porque tem bactéria ativa ali ainda. Então a gente pega lá do fundo do decantador, uma parte retorna e uma parte descarta. Tá? Retorna muito mais do que descarta. A gente retorna aqui vocês vão ver mais à frente, de 70% a 120% da vazão de entrada. Então, se entra 100 litros por segundo aqui, tu recircula dentro dessa faixa aqui. Tá? E isso vai trazer, como eu disse, ganhos, aumentando a concentração de SSV dentro do tanque de aeração para valores bem acima do que aqueles 153 mg por litro que a gente calculou no exercício anterior. Então, essa é a ideia do lodo ativado. Esse lodo que sai do tanque de aeração, manda para um decantador secundário, tem uma grande quantidade de micro-organismos ainda ativos que você pode, após sedimentação, concentrar ele e trazer de volta para dentro do tanque de aeração. Isso vai trazer as vantagens que eu comentei. Então, esse decantador agora aqui, ó, tem um papel importante para sedimentar e fazer voltar esse lodo aqui para o tanque de aeração. Então, é um sistema de tratamento, pessoal, dos ativados, tem mais de 100 anos de experimentação, de escala real, e que serve não só para esgoto sanitário, que é o foco da nossa disciplina aqui, mas que usa-se também para tratar esgoto industrial. Tá? O lodo ativado é uma tecnologia bastante utilizada. Aqui em Rio do Sul, próximo a Ibirama, a gente tem a estação da Casan, né, que envolve lodos ativados. Tá? Esse tanque de aeração aqui na época em construção. Aqui antes é o reator UASB, né? Veja, aqui era para tratar 135 litros por segundo. 135 litros por segundo. Agora, essa ET aqui, lá em Santiago, ela trata 8.800 litros por segundo, ou 8,8 metro cúbico por segundo. Então, uma ET de grandíssimo porte, né? Para quase 4 milhões de habitantes. O que nós vemos aqui? Toda a parte do tanque de aeração, né? Os decantadores, adensadores de lodo, depois todo esse lodo que eu mostrei para vocês aqui atrás, ó, esse lodo que excedente que vai ser descartado,
ele ainda sai rico em matéria orgânica, um lodo não estabilizado, e que lá nessa ET, eles fermentam nesses digestores de lodo aqui, ó, para gerar biogás. Muito bem, então, pensem que o Los Ativados é uma tecnologia tanto para ET de pequeno porte, tá, quanto para ETs de grandíssimo porte, como é esse caso aqui. Este é o carro-chefe do Los Ativados, esse é o floco, tá? Floco de Los Ativados. Esta propriedade dele de aglutinar bactérias, delas se autoaglutinarem numa matriz aqui de polissacarídeo, proteína, e ter essa propriedade de flocular, é o sucesso operacional do Los Ativados, né? Porque, veja, aqui ele está lá em suspensão, tá vendo? Você enxerga como se fosse um pozinho, mas deixa ele parado, olha o que acontece. Ele flocula, e aí isso sedimenta bem, produz esse clarificado aqui, ó, e é o que vai verter na saída do decantador. Então, o que vai sair aqui, ó. Beleza? A ideia do lodo ativados, então, baseia-se nessa propriedade do lodo flocular sem usar produto químico. A gente não põe coagulante aqui. Isso aqui é uma propriedade desse floco. Tá? Você tem, então, uma composição aqui de bactérias formadoras de floco, bactérias filamentosas, protozoários, protegido aqui por uma matriz de polissacarídeo, que garante essa propriedade. Tá? Então, Los Ativados funciona dessa maneira, com essa questão do lodo conseguir sedimentar e depois você descartar o sobrenadante. Então, o Los Ativados vai compreender esse desenho esquemático aqui, tá? Se ele for convencional, ele vai ter a presença desse decantador primário. Se ele for aeração prolongada, não vai ter a presença desse decantador primário. Então, saibam de antemão que o Los Ativados tem duas variantes: convencional e de aeração prolongada. Ao longo das duas próximas aulas, a gente vai estudar essas duas variantes. Vai ter o tanque de aeração, como numa lagoeirada de mistura completa, e vai ter o decantador, com a diferença que agora a gente sedimenta, a parte do lodo retorna e parte é descartada. Então, vamos olhar um pouquinho para outros componentes desse sistema, ó, o tanque de aeração. Veja que são sistemas agora compactos, bem diferente das lagoas. A gente não mede mais a área dos tanques de aeração em hectare. Agora vai ser tudo em metro quadrado. Você pode ter a aeração por superficial, né? Ou por difusores. Estão vendo aqui, ó? Cada ramificação dessa tem uma tubulação que traz uma linha de ar comprimido. Aí você tem aqui os pratos com uma membrana semipermeável em cima que vai liberando as bolinhas de ar e dando esse aspecto aqui a ET, ó. Tá vendo que não tem uma turbulência igual aqui, mas a oxigenação é bem mais eficiente, porque a bolha é menorzinha e aí consegue transferir mais. Se a gente tivesse que olhar para esse lodo aqui, ó, tu viria um SSV entre 2 a 5 gramas por litro. Antes a gente trabalhava lá, no exercício, foi 0,153, né, grama por litro, ou 153 miligramas por litro. Então vejo que está muito mais concentrado. Portanto, o volume do reator diminui ainda mais. E o decantador, que antes a gente usou aquela lagoa de decantação, simplesmente, né? Agora vai ser uma estrutura em concreto, com uma parte central, quando ele for circular, aqui por onde o lodo vai entrar. Ó. O lodo, claro que não dá para ver aqui, é por essa parte interna do concreto aqui. Aí ele verte, passa por baixo desse defletor, e o efluente tem de ir aí as canaletas que estão posicionadas nas paredes, enquanto que o lodo vai sedimentando aqui. Esse negócio vai girando, ó, isso aqui está apoiado ali em cima. Vai girando e vai raspando o lodo. E aqui tem um poço de lodo, não está aparecendo, mas tem uma abertura aqui que o lodo vai sendo recolhido e devolvido para onde? Para o tanque de aeração. Volta para cá. O ideal é que você produza um lodo ativado, ó, que traga esse tipo de efluente. Sedimentou bem, ó, dá para ver aqui que não tem passagem de micro-organismo, está bem clarificado, né? Bem diferente do efluente de lagoas factativas, né? Que era todo verde. Aqui, efluente bem bonitinho. Então, ao longo das próximas aulas, a gente vai estudar os lodos ativados quanto à idade do lodo. Eu falei para vocês que pode ser convencional e pode ser de aeração prolongada. A gente vai estudar essa diferença. Ele pode ser de fluxo contínuo ou fluxo intermitente.
que aí vai ser embatelada, que ele enche, trata, sedimenta e descarta. O fluxo contínuo é isso, é esse caso aqui, né? Está entrando 100 litros, por exemplo, aqui, né? Por segundo, e está saindo simultaneamente 100 litros por segundo. O batelado é aquele que você joga aqui dentro, enche, fica lá um tempo, 3, 4 horas aerando, depois desliga a aeração, você não tem essa unidade aqui, você desliga a aeração, daí ele começa a sedimentar, aí você descarta o sobrenadante. E ele também pode estar dividido ponto a entrada do efluente, se é o esgoto bruto mesmo, se está vindo um efluente de um decantador primário, que daí vai ser o caso aqui do convencional, vai ter um decantador primário, ou a presença de um reator WASP, antes do tanque de aeração. Tá? Então, dependendo aí do afluente. Este caso aqui, ó, primeiro é fluxo contínuo, tá? Tá explicando aqui. Por que que eu consigo dizer que é fluxo contínuo? Porque tem os decantadores aqui, ó. Ele é convencional porque tem um decantador primário e por causa da idade do lodo. Vocês vão ver, a gente vai explorar bastante isso, que a idade do lodo no convencional refere-se ao tempo de permanência dos sólidos no sistema, que está amarrado, por sua vez, ao quanto que eu retorno de lodo. Tá? Então, a idade do lodo está vinculado à carga de sólidos que retorna. De tal maneira que, se ele for mais baixo, como está aqui, ó, de 10 a 4 dias, ele vai ser o convencional. Se ele for mais alto, como está aqui, ó, 18 a 30 dias, ele vai ser a aeração prolongada. O nome já indica, aeração prolongada. Fica mais tempo dentro do tanque de aeração, o lodo. E isso também vai ter uma série de consequências que a gente vai estudar nas próximas aulas. O lodos ativados em batelada, por sua vez, veja, contínuo é assim, ó. Tá entrando e saindo ao mesmo tempo. O embatelada, claro, vai ter o preliminar também, vai ter o tratamento preliminar, mas vai encher o tanque, vai aerar o tanque, vai desligar a aeração, vai começar a sedimentar esse lodo lá para o fundo, aí você descarta. Então, a gente fala em ciclos de operação ao longo de um dia. 6 ciclos por dia, 8 ciclos por dia, depende do tempo de ciclo. Ciclos de 4 horas, de 6 horas, de 8 horas, é só pegar 24 horas, dividir por 8, dividir por 3, dividir por 4, então vai ver quantos ciclos por dia ele faz. Tá? Então, essa é a ideia. E aí ele tem flexibilidade, que a gente fala, porque você pode incluir zonas, ó, ou fases, anóxica, anaeróbia, e não só a aeróbia que tinha aqui, ó, ao longo do ciclo. Esse reator aqui, o primeiro, ele está operando com 4 fases, né? Uma, duas... Opa! Está operando com 4 fases. Fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Agora, esta outra aqui está operando com 6 fases, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fases. Você não precisa construir um outro reator, é só encaixar ali, bota 1 hora aqui, mais 1 hora aqui, diminui desse, 3 ao invés de ser 4, e assim vai para que você remova não só matéria orgânica, mas também, o que a gente vai estudar mais à frente, nitrogênio e fósforo. Ó, essa ET aqui, não sei se vocês conhecem, é ali em Jaraguá do Sul, e ela é por batelada. Enche, trata, sedimento, descarta. No que vocês estão vendo aqui, ó, são 3 tanques. Por que tem que ter 3 tanques? Porque está sempre chegando esgoto. Só que um tanque, às vezes, está sedimentando. Ele não vai poder receber. Então, tem que ir para o outro. Quando o outro tiver em fase de aeração, ele já está na escala plena. Também não vai receber. Então, tem que sincronizar ali para que... Aqui tem 3, ó. Para que em um deles você consiga alimentar. Além dos ativados, eles têm aqui atrás, ó, um reator WASB. Então, reator WASB, depois todos ativados em batelado. Que é justamente esse esquema aqui, ó. Isso aqui é bem comum no Brasil, várias ETs vêm implementando, porque você tem vantagens. Ó, você continua recirculando lodo, tá?
Só que agora, aquele lodo que antes eu estava descartando aqui, ó, apareceu uma linha aqui, você descarta ele dentro do próprio WASB. E aí você consegue dispensar a parte de estabilização do lodo, que custa bastante para a ET. Aí você fermenta ele vira biogás, sai na forma de gás aqui. Parte dele, né? Nem tudo. Aí você só tem que desidratar esse lodo, mandar para uma centrífuga, que vai trazer uma umidade aí em torno de teor de sólidos 22%, e que depois vai para um aterro sanitário, fica mais barato, né? Não vai estar fazendo o caminhão levar água. Então, esse layout aqui, como eu disse para vocês, tratamento preliminar, WASB, lodos ativados, tem sido comum se utilizar, porque tem essa vantagem do lodo, mas também tem a vantagem de remover parte da matéria orgânica, e o que vai para cá é menor, né? Já está parcialmente estabilizado. Vantagens, né? Eu estava falando aqui, ó, substancial redução na produção de lodo, redução no consumo de energia, redução de produtos químicos para desidratação, o lodo já sai bem menos aguado, menor número de unidades diferentes, né? Você não precisa estabilizar o lodo, menor necessidade de equipamentos, maior simplicidade operacional. A vantagem são essas, e as desvantagens está vinculado sobretudo a isso aqui, né? Você vai remover nutriente, aquela matéria orgânica que a gente viu lá para desnitrificar, ela já está indo embora aqui no WASB de maneira anaeróbia, né? Então, para ETs que querem desnitrificar, isso aí é uma desvantagem. Mas se é para remover só nitrogênio amoniacal e matéria orgânica, é só vantagem. Temos aqui, junto no livro do Von Sperling, alguns gráficos importantes do ponto de vista, veja só, comparação, tá? Tem aqui a concentração de DBO no esgoto, tá? No esgoto, que chegaria para tratar, 300 mg por litro, e o que sairia num efluente, se fosse só lodos ativados, e se fosse o reator WASB seguindo lodos ativados. Praticamente não tem diferença. É bem parecido aqui, sendo as linhas do VAR aqui, né? Bem igual. Então, do ponto de vista de eficiência, o WASB não traria benefícios. Ele traz benefícios quando eu falo de lodo. Olha só, tantos metros cúbicos por dia. Se for só os lodos ativados, olha como então ele é maior. Que lodo que é esse? Estou falando disso aqui, ó. Esse lodo que vai sair aqui, ó. Esse lodo que eu tenho que gerenciar. Se eu botar um lodo ativados, depois, antes botar o WASB, eu vou ter esse perfil aqui. Ou seja, menos lodo para gerenciar quando eu coloco o reator WASB. Ó. WASB seguido lodos ativados. AS é a sigla em inglês para Activated Sludge, tá? E o WASB é o WASB mesmo. Já é a própria sigla em inglês. Flow Anaerobic Sludge Blanket. O que mais que a gente tem de benefícios? Quando eu coloco o reator WASB, a demanda energética para aeração é menor, ó. Reduz aqui, ó. Está na faixa do 350 e o outro está na faixa do 450. Eu tô assim, você vê aqui, né? Para esse tipo de esgoto aqui, 300 mg por litro. E o tamanho, o volume das unidades não muda muito, né? Similar aqui o volume total. Então, qual é o ganho? Energia e lodo. Algumas imagens desse tipo de ET em escala real, né? Tem aqui o reator WASB, esse aqui é lá da Copasa, em Minas Gerais. Reator WASB, lodos ativados, e aí os tanques de decantação aqui. Esse em contínuo, né? Tá visto antes, era embatelado. E aí, acho que foi o Vitor Hugo que perguntou antes, em relação à quantidade de lodo. Lembra que eu falei para você do Y, coeficiente de produção celular ser todo aeróbio? Aqui no lodos ativados, aí que vai gerar mais lodo ainda. Porque você coloca uma carga orgânica muito maior, então, tendo carga orgânica, a bactéria vai crescer ainda mais. Então, o tanto de DBO que você coloca por volume de reator aqui é bem alto, logo gera um crescimento muito grande, porque falei com você já desse parâmetro aqui na aula passada, né? Em relação a A sobre M, alimento sobre micro-organismos, vai lá para cima, fazendo com que gere muito lodo. E esse lodo precisa ser gerenciado. Esse lodo precisa ser gerenciado. Porque uma parte dele a gente retorna, mas não retorna tudo. Uma parte precisa ser gerenciada. E aí tem a aula lá no final que a gente vai ver, diz respeito ao gerenciamento desse lodo. Primeiro, adensar o lodo, mandar ele para um outro tipo de decantador. Depois, digerir o lodo, que seria a etapa de estabilização do lodo excedente, formar biogás, reduzir esse volume.
Ó, isso aqui lá na ET Arrudas, em Minas Gerais também. O pessoal fermenta o lodo ali do Los Ativados, produz energia. A ET Farfana, lá do Chile, lá também faz isso. Não, essa é a parte dos gestores que eu mostrei para você. Então, o lodo está aqui dentro, fermentando, produzindo biogás. Esse biogás depois é acumulado aqui, passa por uma etapa de tratamento para tirar a umidade, enxofre, queima e gera energia e vende. Então, e depois o desaguamento. Depois que você adensou, estabilizou, tem que desaguar. Isso aqui é um filtro prensa, daí o lodo sai assim. Ó. Isso aqui agora vai para o aterro sanitário. Aqui o lodo caindo essa é na ET Espinheiros, em Joinville mesmo. Já passou ali pelo desaguamento. Às vezes é bem custoso. Ó. Essa aqui é que sai lá de Florianópolis. Uma ET da Casan, lá no norte da ilha. Este lodo aqui, ó. Tem que ir para o aterro sanitário e aí o caminho é todo aqui, ó. Até aqui, até Massaranduba. Alguns caminhões aí ao longo do ano. Este custo aqui. 300... cadê? 40, na época, né? Isso aqui tem uns 2, 3 anos. 44 centavos por quilômetro rodado que o caminhão cobra. Tá? E a ET produz 320 toneladas por mês, aí só para transportar o lodo, quase 30 mil por mês. Só para transportar. Aí tem o custo do aterro. Eu não trouxe aqui, mas o custo do aterro é quase uns R$500 a tonelada. Eu sei que ao longo de um ano era para mais de R$1 milhão que a ET gastava para dispor esse lodo no aterro. Então, quando a gente for estudar o gerenciamento do lodo, saiba que a parte mais onerosa da ET é gerenciar lodo. E aí, para finalizar, vou deixar vocês com essas 3 perguntinhas aqui, relativas a essa aula mais introdutória. Tá? Tirem um print aí da tela para vocês responderem. Lá no começo da próxima aula eu vou fazer uma passagem rápida aqui, tá? Por que o processo de lodos ativados demanda uma menor área, se comparado à lagoa que a gente estudou antes, né? Lagoa Erário Mistura Completa. Depois, diferencia o processo operado em contida e em batelada. E, por fim, explique por que o processo de lodos ativados é conhecido por gerar grandes quantidades de lodo, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Tal peculiaridade não ocorria no processo de lagoas facultativas? E aí vocês têm a semana para pensar nessas respostas. E por hoje a gente encerra e damos sequência na semana que vem com a parte do Los Ativados, mas aí parte de dimensionamento, cálculo e uma série de outras coisas que ainda precisamos fazer.